24 de dezembro e a gente trabalhando, hein, velho? Vocês têm que, olha, tem que deixar o like mesmo, bate um recorde de like aí pra dar moral pra gente. Muita coisa pra gente falar nesse dia 24. Tem Fabinho, falar do Fabinho, voltar a falar do Fabinho, eu espero que a gente fale bastante dele. O presidente do Flamengo aí, soltando umas que, pelo amor de Deus, e também uma cria da academia e uma joia da base sendo emprestado, que eu também não concordo, mas a gente vai conversar bastante sobre. Já deixa seu like, sua inscrição no canal, muito importante, tá? Vocês que estão com a gente o ano todo aí, e mais agora nesse Natal aí, fortalecendo, então deixa aquele like, aquela inscrição marota. Começar aí pela uma parada que rolou ontem, rolou uma reunião lá do Flamengo em relação ao planejamento deles de 2026, tá até aí tudo bem, na Flamengo TV, meio que sim, ninguém tava nem ligando, né, são eles falando com eles mesmo, só que aí o Flamengo, como de costume, não consegue falar só de si, né, os caras se acham tão grandes que precisam falar de outros clubes. Aí rolou ataque ao próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, ao São Paulo, tipo, teve muita coisa ali, e algumas coisas aí reverberaram muito, né? Primeiro, o BAP fez até uma artezinha ali que ele falou para tomar cuidado com o espírito de soberano, né? Que é aquilo que teve muito no São Paulo e tal. Então ali tava a ilusão do soberano, ele colocou ali. Ali tava tipo uma parada bem institucional. E aí ele começou os ataques, né? Primeiro ele falou em relação ao Atlético Mineiro e Palmeiras, negócio da rede, a rede que tem ali pro visitante, né? Falou que se receber a gente com aquela M de rede, vamos receber mal também no Maracanã, né? Como se, meu Deus, o Maracanã fosse o melhor exemplo do mundo de estádio, né? E aí, tudo bem, já tava por aí. Aí ele chegou na jornalista Renata Mendonça, que foi uma jornalista que fez a denúncia lá do futebol feminino do Flamengo. Para quem não viu, só colocar aí, futebol feminino, Flamengo, Renata Mendonça, você vai ver tudo que ela acusou, dentre as acusações, de uma situação precária lá do futebol feminino. Eu tô falando do futebol feminino profissional, tá? Do Flamengo, igual a gente tem aqui também, que é uma obrigatoriedade para você disputar a Libertadores. Hoje o Flamengo empurra com as coxas, assim. E ela denunciou, né, os maus tratos ali. Os caras ainda usam container, né? A gente sabe o que aconteceu com container em relação ao Flamengo. Eles usam container como vestiário e rouparia lá do Flamengo. E aí ele foi mencionar essa reportagem da Renata Mendonça e ele se referiu a ela como a nariguda da Globo, né? Ele falou sobre como ele trata o futebol feminino ali e se referiu a ela como nariguda. E repercussão, né, cara? Repercutiu bastante e tal. E aí eu falo sobre instituição. Eu não fico criticando a instituição quando um presidente, alguma coisa, fala alguma coisa feliz, mas do Flamengo é sempre. Sai presidente, entra presidente, é um pior que o outro. E aí você entra no último post da Renata Mendonça, que nem é sobre o Flamengo, tá um monte de flamenguista xingando ela, falando realmente em relação à parte física que ele falou. E aí eu acho curioso, né, cara? Eu até falei no meu vídeo, assim, no Shorts, quando eu falei sobre isso. O Flamengo, aqui tem um filme que chama Uma Noite de Crime, que você pode sair e fazer qualquer coisa que você não vai preso. Você pode roubar a casa de alguém, você pode, né, levar a pessoa à morte, você pode fazer qualquer coisa que você não vai preso. E o filme é todo sobre esse caos dessa noite nessa cidade. Para mim, essa é a vida do Flamengo. Os caras podem fazer tudo que não acontece nada, né, cara? É presidente falando besteira, acontecer tudo que aconteceu, é Bruno Henrique, tudo que aconteceu, e não acontece nada, né? O Flamengo é um negócio impressionante. Cara, eu acho que tem que tomar cuidado, os outros clubes precisam tomar cuidado, principalmente o Palmeiras, né, abrir o olho, porque o BAP, ele tem aquele lado soberbo, né, normalmente você vê os dirigentes cariocas, principalmente do Flamengo, os mais antigos, né, o Marcos Braz e tal, os caras são mais figurões, eles são mais confiantes, só que o BAP, ele parece ser aquele cara que ele, além dele ser, lógico, ele é soberbo, ele vai puxar para os lados do interesse do Flamengo, mas ele parece que ele sabe o que ele tá falando. Assim, ele tem conhecimento do que ele está falando. Se tratando de negócio, eu assisti algumas partes ali da coletiva dele, em que ele fala de maneiras de monetizar, né? De monetizar o Aeroflá do Flamengo. Ele fala das cotas de televisão. Ele é um cara que estudou muito nesse sentido. Ele é um cara que ele tem domínio muito desses assuntos. Ele sabe onde atacar, mas ao mesmo tempo ele não tem noção de muitas coisas. Essa questão da rede, por exemplo. Essa questão da rede do visitante ser recebido com uma rede, que dá sim para ver o jogo, tá? Dá sim para ver o jogo com aquela rede, é para os caras não atirarem objetos lá embaixo, né? É para a pessoa que está ali embaixo, que está às vezes no Gol Sul, não receber um pote de mijo na cabeça, não receber um litro de mijo na cabeça. Então é isso que acaba acontecendo muitas vezes quando você não tem essa rede. E já teve, se você for ver jogo na Bomboneira, por exemplo, para visitante é ainda pior. Então ali as condições, essa rede existe por medida de segurança.
E ele usa a rede como um modo de retaliação. E ele usa para atacar ali São Paulo, né? Ele usa para atacar São Paulo, ele usa para atacar Corinthians. Ele meio que ele fala do Flamengo já cutucando os outros times. E o que o Palmeiras precisa tomar cuidado é que, se não pensar grande, se não reforçar o teu time, né? Se não tiver essa mesma ousadia, se não tiver essa, não a mesma ambição, porque vai ser difícil financeiramente, vai ser difícil competir com os caras, porque o Flamengo hoje ele tem um orçamento da quarta maior, seria a quarta maior folha salarial, por exemplo, da La Liga. Perderia, por exemplo, só pro Real Madrid, pro Barcelona e pro Atlético de Madrid. Seria a quarta maior folha, a quarta maior arrecadação, na verdade, da La Liga. Então é isso que o Palmeiras tem que tomar cuidado nesse sentido, porque para não ficar para trás, né, para não ficar tanto para trás, por exemplo, esse ano o Palmeiras precisa investir, que é até a notícia do Fabinho que a gente vai trazer. O Palmeiras precisa reforçar o teu time e estruturalmente tem que tomar cuidado para essa diferença não aumentar. Uma coisa que eu concordo com ele, cara, que é o seguinte: o Palmeiras não pode depender, não pode deixar exclusivamente a venda de jovens jogadores para compor a arrecadação. Né? Você deixar, porque você está contando com uma coisa que talvez você não tenha no ano, que é um jovem que desponte e que você consiga vender. Para você conseguir vender, você precisa colocar esse cara para jogar mais no profissional, esse cara precisa ter minutagem, precisa chamar atenção. Imagina você depender disso todo ano. Nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre a gente vai ter um Estevão, nem sempre a gente vai ter um Hendrick, tem um Alan agora. Mas é um método arriscado. Em algum momento, você pode não arrecadar o que você está esperando justamente por depender de uma venda. E eu felizmente concordo, que é a questão do mercado, né? Que ele fala, se o mercado tiver ruim, o que você faz? Né? Você vai ficar dependendo do mercado, é você contar com o ovo ali, eu concordo quase que 100% com ele. Mas a questão de você falar dos caras poderem, ele fala da aparência da moça lá, né? Ele sendo presidente do Flamengo, né? O cara é presidente de uma instituição, olha o tamanho do Flamengo. Então, assim, nesse ponto é o que você falou, realmente os caras podem fazer tudo e nada, absolutamente nada acontece. E é isso daí, você realmente vê uma competência no trabalho, não vamos ser ignorantes de falar que não, só que você vê a postura, né, cara? Isso que eu falo é sobre postura. Acho que todo mundo tem alguém assim, não sei quem tem, mas você deve ter um amigo ali que é bem sucedido, mas é um baita de um cara otário, e um cara mais humilde, só que é um puta cara gente boa. Eu vejo o Flamengo com isso. O time tem dinheiro, o time tem muita condição, só que, mano, cara, a postura deles é realmente muito pequena. E ele elencou, né? Ele falou da ilusão do soberano, dependência de venda, como você falou, e déficit de governança lá e tal. Então, assim, a parte que ele falou estrutural ali realmente é muito boa, mas ele realmente a postura, ele atrela uma parada profissional muito boa com uma postura assim de, acho que nem presidente de várzea tem esse tipo de postura, tá ligado? Realmente é bizarro. Mas por falar na questão da base, né? Entrando no assunto aí do Gilberto, o Gilberto, aqui informação do nosso palestra, ele está muito próximo de ser contratado pelo Atlético Paranaense, tá? A gente falou aqui sobre Kelvin, Giai, né? Sobre o Giai ter alguns interessados aí no mercado, mas o Palmeiras estava trabalhando para talvez ele ir depois da Copinha, mas aí, segundo o nosso palestra, ele pode ser emprestado já para jogar o Campeonato Paranaense. E ele não faz parte dos planos do Abel Ferreira. Ele realmente não faz parte do planejamento da comissão. E é isso que deixa a gente intrigado, porque até onde a gente viu, ele é muito bom de bola. Não perde muito para os laterais que a gente tem hoje, né? Não é como se a gente tivesse uns laterais muito absurdos e o menino subindo. Pelo menos tecnicamente parece. Ele tem a bola parada também. Ele é meio que. Quando um lateral comanda o time, como ele fez com a Copinha, ele vai chamar atenção, né? Mas aí tem esse lance de emprestar, e pode ser dois caminhos: emprestar para talvez ele conseguir jogar lá o que ele não vai conseguir aqui e talvez já vender bem, ou talvez ele ter uma rodagem lá e depois ele chegar e jogar aqui. Mas eu confesso que eu não gosto nem um pouco do empréstimo dele, mano. Não sei você. Ele joga muita bola, né? Eu não vou saber os números agora, eu tinha os números aqui exatos na minha cabeça, mas ele tinha muita assistência na base do Palmeiras. É um cara que cruza, os caras não falam que ele cruza, né? Ele põe ele põe a bola na cabeça do jogador. Então é um moleque muito diferenciado, vi alguns lances dele realmente, e é coisa que a gente não entende do Palmeiras, né, cara? Essa tal dessa hierarquia, tudo bem que a hierarquia ela existe, ela em alguns momentos tem que ser respeitada, mas não estava na hora desse garoto já ter sido testado no time titular? Não estava na hora desse jogador ter tido mais minutos? Você pega, por exemplo, o Riai. Cara, o Riai não dá para você entender. O que vai ser feito com ele? O Palmeiras vai vender o Riai? O Palmeiras tem algum plano para o Riai realmente? Não vingou? Flopou? Vai vender para a Europa? Só que o Gilberto é um daqueles casos que talvez você tenha que ter mais atenção. Já deveria ter sido utilizado no time profissional. É uma coisa que a gente fica sem entender, né? É um cara que era para ter minutagem e aí passa pelas escolhas do Abel, que
Tem hora que, cara, é um quebra-cabeça que ele faz, por exemplo, o próprio Vanderlan, né? Cara, já tava nítido em muitos jogos que o Vanderlan, ele não tava no nível de acompanhar o profissional. O Vanderlan jogou o Mundial. O Vanderlan deu um calcanhar contra o Chelsea nos acréscimos, saca? E o Vanderlan não vinha bem, né? Tanto que era até aquela questão, né? Pô, o Vanderlan vai jogar o jogo contra o Chelsea. E todo mundo pensando justamente no Vanderlan. Será que o Vanderlan vai comprometer? Ele não comprometeu, ele comprometeu no final, né? Acabou comprometendo no final, mas era uma bola cantada, né? Era uma bola cantada. Então, assim, o Abel, os jogadores que são para ter minutagem, você não entende porque não tem, e alguns jogadores que são até muito questionados, e com razão, eles acabam ganhando mais minutos, acabam ganhando mais partidas, e o caso do Gilberto é aquele caso a ser estudado, né? Mais um dos casos do Palmeiras que é para ser estudado, que o Abel não utiliza, Abel, comissão. Mas, enfim, era um cara, por exemplo, para ganhar aí, caso o Palmeiras negociasse, cara, o Giai, poderia ser utilizado, sem dúvida. Sem dúvida, é um cara que você poderia manter no elenco. Então, o Gilberto sendo emprestado, você abre aquele precedente de que Giai e Kelvin devem seguir aí na lateral do Palmeiras, né? O Palmeiras não deve negociar o Giai para a Europa e trazer um outro lateral. E algumas semanas atrás, ali no final da temporada, rolou um post ali meio que criticando a questão do Abel e da base, e o Gilberto chegou a curtir o post, né? Então a galera realmente já levantou meio que isso daí. E aí, agora, essa notícia aí realmente dele ser emprestado aí é complicado, né? Mas também, pelo que eu vejo, assim, poderia ajudar muito, mas a gente realmente é bem um bocado do Naves, né? Que o Naves ainda jogou no profissional, a gente viu que ele tinha condição e mesmo assim acabou saindo. E agora sobre o Fabinho, que eu acho que é a notícia que mais movimentou aí durante o dia, a gente já tinha falado sobre, né, o interesse do Palmeiras e tal, e a informação que veio hoje, que é do André Hernan e do Bruno Andrade da ESPN, é que o Al-Ittihad facilita a saída dele. A treta é o salário dele, que eu lembro que a gente fez a conta que dava 12 milhões de reais, isso daí é totalmente inviável, né? E a questão é que ele tem uma grana para receber lá dos caras, né? Porque ele tem contrato até junho de 2026 e ele teria, nesse tempo de contrato, 78 milhões de reais para receber ainda. Imagina, será que quanto é que ele tem de vale-refeição, será, junto com isso, né? Imagina, é muita grana. Então, assim, tem todas essas questões, os caras, interessa para os caras talvez negociar ele, mas ele tem um valor muito alto para receber, que ele não vai abrir mão, e aí tem nem como você não concordar com o cara, que quem que vai abrir mão de uma grana dessa, e aí o alto salário. Então, para que isso pudesse acontecer, o Palmeiras teria que, né, negociar um salário dele que não prejudicasse o próprio Palmeiras, a folha salarial do Palmeiras, e ainda fosse um salário bom, que o cara também não ia reduzir muito, e aí conseguir negociar com o Al-Ittihad. Pelo menos a parte do Al-Ittihad parece ser mais tranquila, que os caras vão facilitar. Mas é muita grana envolvida, e aí, segundo o André Hernan, o Palmeiras está monitorando a situação. Eu usei essa palavra monitorando, a galera ficou maluca, né? Parece empresa de segurança, o Palmeiras só monitora, né? Mas pelo menos, pelo que a gente tem visto aí, o Fabinho está de fato no radar, o Palmeiras realmente está de olho, mas precisa ver essas questões financeiras, mas assim, que a gente já falou do Fabinho e eu reafirmo aqui, se for gastar uma grana pesada, é um cara que eu acredito que, mano, é chegar, vestir a camisa e fazer valer essa grana, né? A gente citou vários exemplos. Infelizmente, hoje a gente tem que citar exemplo até do Memphis Depay, né, cara? Até dele, que parecia uma loucura, por fim, ele se pagou. E podia ser que não, podia ser que o Vasco tivesse ganhado o jogo, ele não teria, ou o Gabigol não tivesse perdido o pênalti, né? E o cara não ia se pagar. Mas o futebol, ele é feito desses pequenos detalhes que pode um jogador como o Fabinho chegar, o Palmeiras gastar uma grana, só que você ganhar uma Libertadores com um cara, pô, de cara já tá mais do que pago, né? Exatamente. Palmeiras monitora. O Palmeiras monitora é uma coisa tão distante que, tipo assim, ó, mesma coisa de eu anunciar que eu pretendo namorar a Paola Oliveira, que inclusive tá solteira aí, você viu, né? É tipo isso. É tipo isso. Cara, me espanta de verdade a lentidão do Palmeiras no mercado. Já era para ter ido atrás no 5. Se era certeza que ia vender o Aníbal, né? Que inclusive, cara, esperava que o Aníbal fosse ficar, viu? Na real, esperava que ele fosse ficar para tentar dar a volta por cima, mas só o fato dele ser negociado já prova que ele não tem um mental para segurar um Palmeiras. E o Palmeiras precisa de um 5 cascudo. Pelo menos o que eu penso precisa de um 5 cascudo. Eu falei de Casimiro aqui, uma galera falou, não é possível, olha o tanto que ele ganha no United, e aí obviamente você vai ter que readequar salário, assim como você vai ter que fazer com o Fabinho. Você vai ter que fazer com o Fabinho. E o Fabinho, ele chegaria, tanto o Fabinho quanto o Casimiro, eles chegariam numa situação parecida com a do Felipe Melo, né? 32 anos, para retornar ao Brasil e para tentar fazer títulos nacionais aqui, ganhar títulos de expressão nacional. São caras
muito bons de bola, são caras que agregam absurdamente no meio-campo do Palmeiras, agregariam muito no meio-campo do Palmeiras. De camisa 5 aqui, ó, tem Fácil por baixo. Alguns aqui que você já pode pensar. Tudo bem que eu tô falando do André, o André é camisa 8 que tá no Wolverhampton, ex-Fluminense. Você tem o André, esse camisa 8, você tem o João Gomes, que é camisa 5, você tem o próprio Casemiro, você tem o Fabinho. Eu penso que o Palmeiras tinha que buscar um cara pronto. Eu, de preferência, trabalharia com um cara com um nome mais velho. Porque o que faltou para esse time em alguns momentos, além de certo momento, qualidade, faltou experiência, faltou casca, faltou aquele cara que acalmasse o jogo, faltou aquele cara que chamasse a responsabilidade em certos momentos, que acalmasse até o elenco em alguns momentos. Mas você tem Gustavo Gomes, alguns caras de liderança, né? Gustavo Gomes, acho que dá para se dizer assim, hoje no time, só o Gustavo Gomes, né? O Marcos Rocha saiu, você tem o Everton que é banco, mas falta esse cara. O Palmeiras precisa de mais lideranças. E esses caras, eles chegam, eles agregam muito. Às vezes você não consegue medir o valor desse cara só na bola jogada. Às vezes a importância desse cara que ele tem, às vezes você consegue medir a importância dele no vestiário, junto com outros jogadores, enquanto ele potencializa esses outros jogadores de crescerem. Que é o próprio caso do Felipe Melo. Alguém consegue quantificar quanto que vale em euro o discurso do Felipe Melo na final da Libertadores 2021? Ninguém consegue quantificar, né? O quanto isso poderia ter sido importante em alguns momentos se o Palmeiras segura o Felipe Melo mais para frente. Então, Fabinho, o nome me agrada muito. Se o Palmeiras tivesse que tirar uma grana boa, eu penso que um outro atacante para compor elenco ali junto com o Vitor Roque e o Flaco Lopes, mais um atacante, e um 5. Aquele 5 indubitável, aquele 5 que a contratação surge e você se empolga. Aquele 5 que você não levanta a sobrancelha e fala, puta merda, não sei nem que liga esse cara tava jogando, né? Vamos pesquisar lá no Transfer Market para ver a informação desse boneco, que eu não faço ideia. A gente precisa de um cara pronto que todo mundo conheça. Além de você trazer a torcida junto, você agrega o time, ganha experiência de vestiário. Eu acho que tá na hora do Palmeiras fazer esse movimento ousado. Pelo menos é o que eu entendo. E até joguei aqui para ver quando começa o Paulista, cara, e é dia 10, tipo, dezembro passou voando, né? Paulista começa dia 10 de janeiro já. Então não tem trem. E aí o Palmeiras já logo começa com a Portuguesa no Canindé, então assim, você não vai ter tranquilidade. E depois já logo no final do mês começa Brasileiro, aí a Libertadores acho que é lá mais para abril, mas mesmo assim, né, a gente precisa estar pronto já. Então tem que se agilizar. E passar o Natal agora, o pessoal tá comendo a ceia lá, já tem que fazer com o celular na mão, né? A Leila comendo ali o frango ali, já com o celular na mão, já negociando, para ver se realmente já começa o ano muito bem. Beleza? Acho que é isso, né? Dia 24 de dezembro tá bom, né? Vídeo. Anderson Barros é devagar. O ano inteiro tu quer cobrar que ele seja rápido no Natal, aí tu tá de sacanagem, né? O cara se arrumando para ficar na sala com a família, né? Eu querendo Aí que ele tu tá de tivesse sacanagem. negociando. Você Mas tá de é isso aí, brincadeira. rapaziada. Ó, Feliz Natal para todo mundo, tá? Aproveitem aí. E lembre-se, é aniversário de Jesus. Não vai ficar bêbado enchendo o saco dos outros no aniversário de Jesus. Pelo menos um pouquinho de postura, tá? Mas aproveita aí quanto vocês puderem, come bastante e provavelmente aí acontecendo alguma coisa. Eu espero que o Palmeiras não faça um anúncio de Natal aí. Faz dia 26, pelo amor de Deus. Mas enfim, tendo alguma coisa, a gente aparece por aqui. E é isso, Mas beleza? Bom, você não acha que Jesus talvez gostaria que você comemorasse o aniversário dele, bebendo um pouco, ou não, não? com certeza. Ele transformou água em vinho. Eu tô falando para não ficar dando trabalho. É diferente você ficar, né? Você ficar Você alteradinho e travou. ficar dando trabalho. Né? Não vai ficar dando trabalho pros outros também, né? Ficar É. xingando parente, ficar perguntando pro parente se comprou Havaiana, esse tipo de coisa. Vamos com calma. Ó, quanto você Vamos. ganha? Esse carro aí É, que você comprou aí, quanto que é? é, pô. É. Vai ficar tomando. Quem que vocês vão votar ano que vem? Vai com Nossa, calma esse é aí. bom, esse é bom, esse é bom pra ser. Não fala de futebol, não, gente. Pergunta É, o Olerite, pergunta quanto custou o carro, mas não vão falar de futebol. Desvia o uhum. assunto. Ele fechou, chegou na ceia de Natal, desvia. E o Palmeiras? Falei, que Palmeiras, rapaz? Olha esse dólar. Você tá vendo esse dólar a 5,50? Tu quer me falar de Palmeiras e o dólar a 5,50? Que absurdo é esse? Olha Olha o essa preço taxa das coisas. Selic. Olha essa taxa Selic, olha o preço das coisas no mercado, rapaz. Tu quer me falar de Palmeiras? Futebol? Nunca nem liguei para futebol, rapaz. Tu quer me falar É de o futebol agora no fim do ano? primeiro ano que é mais seguro discutir religião e política do que futebol, né? Na casa do palmeirense. Exatamente, cara. É isso mesmo. Mas é Fechado, isso meus aí. amigos. Feliz Natal para vocês aí. Tamo junto. Obrigado pela audiência de sempre, por nos acompanhar aqui o ano inteiro. Tamo junto, brigadão. A gente tá de volta assim que surgir informação. E aproveitem bem, fiquem de olho no canal. Você que chegou até aqui, dá o like no vídeo, se inscreve, faz o pacote inteiro aí. Valeu, tamo junto. Feliz Natal a todos vocês.